E aqui damos início a mais uma edição de Guimarães em Debate, o debate da atualidade concelhia, um programa do Jornal de Guimarães, semanalmente, às sextas-feiras, a partir das 21 horas. Esta semana com Francisco Teixeira e Carlos Camarães Amorim, que nos próximos minutos vão olhar para a última reunião do Executivo Municipal e traçar algumas das grelhas de análise que se podem ter relativamente a essa reunião. Lá mais para o fim do programa, o Carlos Camarães Amorim acha que é importante debatermos um pouco as relações da autarquia com o poder nacional. Mas antes de entrarmos nos temas em debate de hoje, permitam-me que dê os parabéns ao Carlos Camarães Amorim por ter trazido para Guimarães a delegação do Norte da Associação de Direito Desportivo, do qual o Carlos Camarães Amorim é um dos fundadores, se não estou enganado, não é assim, Carlos? Serei o Presidente da Comissão Instaladora, exatamente. E agradeço as palavras. Bom, é o destaque que é devido. Meus caros, reunião da Câmara Municipal de Guimarães, uma agenda não muito extensa e, como seria de esperar, o melhor, e este melhor ponho entre aspas, no que toca ao debate, aconteceu no período antes da ordem do dia, com os três vereadores do PSD, designadamente Bruno Fernandes, Ricardo Araújo e Hugo Ribeiro, a levantarem algumas questões. Bruno Fernandes a referir-se àquilo que ele classifica como um certo mal-estar dos recursos humanos na Câmara Municipal de Guimarães, que teve a resposta do Presidente da Câmara, dizendo que o que se deve fazer é uma ação de pedagogia sobre esses recursos humanos e levantando algumas questões relativamente ao assédio que poderá haver a certos quadros da Câmara por parte da iniciativa privada. Depois, Ricardo Araújo a olhar para a Plataforma das Artes, nomeadamente para o centro do José Guimarães e a questionar a falta de um plano estratégico que permita obter mais visitantes, o que mereceu resposta quer do vereador Paulo Lopes Silva, quer também do Presidente da Câmara. Finalmente, Hugo Ribeiro, criticando a postura do Presidente da Câmara no negócio, estou a pôr entre aspas aqui, obviamente, da compra do centro comercial da Rua Santo António para instalar aquilo que poderia ser a loja do cidadão em Guimarães. Ora, uma intervenção que poderia dizê-lo que provocou alguma irritação no Presidente da Câmara, porque segundo a sua opinião, o vereador não estava devidamente informado e dizia mesmo que não estávamos num Estado iliberal e, como tal, havia que dar conhecimento do andamento dos processos. Só mais uma nota. Uma novidade que foi dada a conhecer nesta reunião da Câmara é que regressam as reuniões descentralizadas. Numa primeira fase, vamos ter reuniões temáticas, sendo a primeira já na próxima reunião da Câmara, no Laboratório da Paisagem, a propósito do desenvolvimento sustentável e da ecologia. Depois, a Câmara irá até o Ave Parque para ver as questões da ciência e da economia. Numa segunda fase, quando estiverem concluídas estas reuniões temáticas, voltar-se-á ao modelo das reuniões descentralizadas nas freguesias. Bom, muito por alto foi isto que aconteceu. Agora, espero quem nos segue, os nossos espectadores e ouvintes, ouvir os comentários que os membros deste painel têm relativamente à reunião da Câmara Municipal de Guimarães de hoje. Eu começaria pelo Carlos Camarães Amorim. E então, que leitura é que pode ser feita da reunião de hoje? António, eu que sou um social-democrata e por tendência seria um reformador, eu vou ser aqui hoje um bocado revolucionário. Quero permitir ao António que encadeasse precisamente a parte que seria falada da relação entre o poder local e o poder central, encaixá-lo já na questão agora do tema da reunião de Câmara, que tratarei mais como numa lógica conjuntural ou a espuma dos dias, tinha a ver com esta reunião, mas falarei antes primeiro da questão estrutural, se o António permitir então aqui um social-democrata revolucionário. E portanto, por esse PSD. Porque, de facto, e fazia inclusivamente esse desafio ao Francisco, não numa análise teórica, mas numa análise mais próxima do factual, que é a forma como o poder local é encarado, por quem o exerce, e depois a forma, no fundo, que poderes tem o poder local, e falando aqui na questão, no caso prático de Guimarães. Porque, de facto, o que me parece é que o poder local deveria, de uma vez por todas, assumir a sua maioridade. O que é que quero dizer com isto? No sentido de perceber que esse poder tem e merece que o Estado Central o respeite. Da mesma forma que o poder local deve respeitar o poder central, o mesmo deve suceder em sentido contrário. Para dizer o quê? Porque, de facto, há aqui um resquício de feudalismo, que é
quando o poder local tem projetos que merecem a aprovação e que é indiscutível o mérito desses projetos, parece que temos que pedir por favor ao Poder Central para que esses processos avancem. Eu dou o exemplo que me causou urticária intelectual, que foi o Centro de Hemodinâmica, que me chocou esta semana. A festejar, dizer que até ao verão nós vamos ter o Centro de Hemodinâmica. Mas, atenção, durante 6 meses nós temos que dever obediência ao Centro de Hemodinâmica de Braga. Como é que se justifica estes 4 anos? O poder local não se indica e não questiona o poder central porque é que demorou estes 4 anos. Qual é a justificação? Como o Francisco disse bem na última sessão que aqui tivemos, que foi como é que é possível autorizar a compra e depois, de uma forma absurda, uma palavra forte também, nada acontece, 4 anos sem que estes serviços, com a única desculpa que é a referenciação, não consigo aceitar. E, portanto, o que eu defendo é que tem que haver aqui, o PST tem que defender essa posição no sentido de um poder local que se dá ao respeito. Porque nós estamos a viver aqui um período hegemónico, quer no período hegemónico de cada vez mais a sociedade carece do orçamento de Estado, porque nós estamos a transformar-nos numa sociedade de rendas, o que é extremamente preocupante, mas por outro lado o poder local cede a essa pressão e não faz frente a esse poder central hegemónico. E por outro lado temos a hegemonia do Partido Socialista, em que se junta uma coisa à outra. E nós temos que perceber porque é que o poder local em Guimarães, por exemplo, não questiona, porque o Domingos Bragança, o seu Presidente da Câmara, diz, eu confio naquilo que me dizem, eu reuni com a Sra. Ministra, ele garanteu-me que é já para a semana. As semanas passam-se e as decisões não acontecem. E, portanto, primeira questão que é importante perceber, porque é uma questão estrutural, vai para além da espuma dos dias, que é o poder local vimaranense dá-se ao respeito. A minha resposta é que não se dá ao respeito. Tem que exigir porque os projetos têm mérito e, portanto, merecem a aprovação do Estado Central. Outra situação que também entronca nesse feudalismo que eu vejo é uma das temáticas que o Bruno Fernandes levou à reunião de Câmara de hoje, que é esta lógica muito portuguesa, que quem tem poder gosta de exercê-lo por vezes com aqueles que menos poder têm, que é a relação entre o poder municipal e os recursos humanos da Câmara Municipal. Porque, de facto, o que se constata e se nota é um descontentamento e um desligar entre o poder político e os recursos humanos que aparentemente não se sentem respeitados. A carta do Filipe Fontes, em que se afasta do chefe do urbanismo, do Departamento de Urbanismo, é um sinal claro, é um documento a ser estudado e analisado, em que se sinaliza de forma clara que há divergências de fundo entre os recursos humanos, os recursos técnicos. Portanto, estamos a falar, inclusivamente, até questões de legalidade, em que se sinaliza que há uma divergência face ao poder político e, neste caso, não podemos deixar de dizer quem lidera esse poder político é o Sr. Presidente da Câmara, portanto, não deixa de ser um ataque ao Sr. Presidente da Câmara e à autoridade do mesmo. E, portanto, começam aqui, isto é um sinal claro, de o património mais rico da Câmara Municipal, que são os seus recursos humanos, estar em contraciclo, a bater de frente com o poder político. E assim sendo, Francisco Teixeira, que leitura é que fazes desta relação piramidal e hierárquica que existe no feudalismo no século XXI? Não, antes de mais nada, boa noite a todos os presentes no estúdio e quem nos está a ver e ouvir. Bom, as relações entre o poder local e o governo estão definidas por lei, não é? Não há relações piramidais, hierárquicas, despóticas, tirânicas, quiçá, entre o governo e as autarquias. Mas não nota um certo respeitinho? Uma cultura de respeitinho. Não? Quer dizer, as relações entre o poder local estão discriminadas, estão definidas por lei, e o que existe naturalissimamente é uma tensão entre as câmaras municipais, em particular, e as CIMs também, agora, há uns tempos esta parte, e o governo. É uma quase inevitabilidade. As câmaras querem sempre mais, as CIMs querem sempre mais, e o governo, enfim, vai permitindo a umas câmaras umas coisas, não vai permitindo a outra, conforme os seus planos de investimento. E, portanto, eu não vejo que haja em Guimarães a ideia de uma subserviência ao poder nacional. E o facto que acho que há aqui uma exacerbação e uma hiperbolização para efeitos políticos
do Carlos, e se é esse o discurso do PST, também do PST. Nesta questão do centro de hemodinâmica... Sim, lá como é que iremos, vê? exatamente. Vamos ver o centro da hemodinâmica. Portanto, eu acho que fazer do centro da hemodinâmica, nomeadamente, que manifestamente correu mal, algo que seja exemplar. O alfa pendular. Também já lá iremos, já falámos muitas vezes, mas podemos ir outra vez. As obras na costa. Algo profundamente exemplar para as relações entre o poder local de Guimarães e o governo, parece-me a mim algo manifestamente exagerado e desproporcionado. Eu pensei que o Carlos ia chegar aqui e ia dizer que bom, a ministra finalmente, tarde, embora, incompreensivelmente tarde, mas temos que estar satisfeitos, porque finalmente... Não acredito que vais dizer isso. O centro de hemodinâmica, finalmente, tarde, mas chegou, vai Chegará. abrir. Chegará, presume-se que sim, mas vai abrir. De facto, o Carlos diz assim, a decisão não aconteceu. A decisão aconteceu. A ministra já disse. Já estatuiu, já definiu que até agosto, penso que foi o que eu ouvi, até o verão, o Centro de Hemodinâmica irá abrir através de um processo de coordenação com os serviços de Braga, do Hospital de Braga. Bom, o que eu espero é que as pessoas de Guimarães e, sobretudo, as pessoas que têm responsabilidades políticas e sociais, culturais e políticas, não façam do Centro Hemodinâmico uma luta Vitória Braga. Quer dizer, esta ideia não, o Hospital de Braga não pode determinar as orientações técnicas do Centro de Hemodinâmica do Hospital de Guimarães, porque nós queremos o nosso centro, a nossa independência. Bom, Francisco, mas fala-me de 4 anos de demora. Não me parece... Achas que é defensável? Não, já disse, não é defensável, mas claro que não é defensável, não é minimamente defensável, acho que isto correu muito mal. Ter-se-ia que pegar no processo desde o início, nomeadamente ao primeiro administrador hospitalar que tutelava o hospital na altura e que permitiu que se instalasse, construísse, em sentido amplo, o Centro de Hemodinâmica, aparentemente sem autorização da tutela. Merecia o murro da mesa por parte do nosso Presidente da Câmara ou não? Não, merecia, e o Presidente da Câmara... Não, e o Presidente da Câmara acho que deu. Mas não deu. Dizes tu que não o deu. Publicamente, ou dizer publicamente. Quer dizer, o Presidente da Câmara não pode estar, a não ser por coisas de uma enorme gravidade... Isto é uma questão de vida ou de morte. Por amor de Deus. Isto tem a ver com coronários, tem a ver com doenças coronárias, Francisco. Não. O facto de ter doenças coronárias não quer dizer que não haja serviço e cuidado das doenças coronárias no Hospital de Guimarães e no Hospital de Braga. Os serviços do hospital disseram que podiam estar vidas em risco. Bom, isso é público. Está bem, mas quem define isso são... Mas tu queres-me dizer que o diretor clínico do hospital disse isso? Disse. Não, o diretor clínico não disse. Disse, Francisco, que se esta situação se mantivesse, poderia, a nível porque a área que é abrangida para o Hospital de Guimarães... carece para fazer os cateterismos e angioplastias, eram soluções que ficam em lista de espera, Francisco. Sim, Carlos, mas isso é assim para tudo, não é? Mas isso é assim para tudo. Quer dizer, se tivermos mais serviços... Não há sentido de urgência para ti? Não deve haver sentido de urgência? Não deve haver sentido de urgência. Isto foi tardiamente resolvido, não há a menor dúvida. Pronto, okay, foi tardiamente resolvido. Eu entendia que o Presidente da Câmara devia dar o murro da mesa pública. Vamos ver, o Presidente da Câmara não tem que estar aos gritos e aos murros. Não é nesse sentido. Não, o murro da mesa metaforicamente. Sim, metaforicamente quer dizer isso. Quer dizer, também então, não quer dizer que o Presidente da Câmara ia gritar, não é? Mas não pode estar sempre a vocalizar de maneira ameaçadora ou conflitual, com enorme peso semântico permanentemente as suas relações com o Poder Nacional, quer dizer, com o Governo, porque o Centro de Hemodinâmica é importante para Guimarães, mas não é a única coisa que existe em Guimarães. Certo. Vamos já ver. E, portanto, não podemos ter o Presidente da Câmara... Agora, portanto, se quisermos falar do Centro de Hemodinâmica, colocar o Centro de Hemodinâmica de repente como arquétipo das relações entre Guimarães e o Governo... De falta de respeito. Para mim é uma questão de falta se quisermos, temos que perceber como é que isto começou e quem é que cometeu erros. E provavelmente verás que tem gente que não é do PS nem da Câmara Municipal a ter cometido algumas responsabilidades. Mas esta questão não é partidarista, atenção. Pois não é. E o Presidente da Câmara vocalizou quando tinha que vocalizar, fez certamente demarches quando tinha que as fazer, e o Governo tomou tarde uma decisão. Quanto a isso, não há a menor dúvida, tomou tarde uma decisão. Agora parece que o assunto está resolvido e, portanto, não vamos, no dia em que o assunto está resolvido, passa a expressão, dizer isto é uma tragédia. Não.
Foi uma tragédia este tempo, agora está resolvido. Mas consideras que não foi isso que eu disse. Eu entendo é que o facto de estar resolvido não impede que nós façamos a sindicância de perceber porque é que isso aconteceu. Exatamente, mas eu com isso concordo integralmente. Pronto, se o PSD e outros quiserem fazer uma sindicância no já não é uma questão do PSD, é uma questão de cidadania. Sim, claro, devem fazer. Agora, fazer deste assunto um paradigma das relações entre a Câmara e o Governo, acho manifestamente exagerado e desproporcionado e portanto, acho muito que, mais e acho que não faz sentido. Como não faz sentido, embora seja importante para Guimarães, fazer da questão do Alfa também um Alfa e Ômega das relações de Guimarães com o poder local. É evidente que era o bairro social de Gondar. Era evidente. Achas que é admissível? O problema dos bairros sociais em geral não é um problema só de Guimarães, é um problema nacional. Certo. E esse é um bom exemplo. É um exemplo de que, como o problema não se resolve não por ser de Guimarães, não por falta da vocalidade ou do protesto do Presidente da Câmara ou da Câmara, mas porque há uma questão política. O que é interessante, o que o teu argumentário estás a justificar ao Governo em vez de... Claro, nós temos que, se não houver pressão, se não houver pressão na nossa área de jurisdição, mas qual é a pressão? É absolutamente... O que é a pressão? É pôr o dedo no buraco. Eu desloquei-me lá há pouco tempo. Mas o que é a pressão? O bairro de Embolador é absolutamente inaceitável. O estado concordo contigo, mas eu concordo contigo. Olha, até eu numa campanha eleitoral há 30 anos falei do bairro de Embolador. Vê lá, há 30 anos. Nossa Senhora da Conceição. Imagina tu. Portanto, agora, esse não é um problema... Como veja, é um caso atrás do outro. Eu não tenho mais argumentos para te dizer. Isso é a prova de que este não é um caso específico da vocalidade ou do protesto ou da falta dele de Guimarães. É um problema global dos governos. Dos governos. E abrange todos. Isso é indiscutível. Dos governos. A questão é o governo se fazer ouvir. E não se fez ouvir, não. Fez-se ouvir, mas não teve resultados nem a Câmara de Guimarães, nem outras várias câmaras por esse país relativamente aos seus bairros sociais. Portanto, isso mostra como este não é um problema da falta de peso, da falta de vocalidade mais um caso. A Igreja Santa Maria da Costa. O telhado está a demorar. Aquilo, a umidade. Não há urgência, Francisco. Mais uma vez, o sentido de urgência. Claro que há urgência. Mais uma vez, mas é que temos que aceitar, porque é demorado. Não temos nada que aceitar. Não podemos aceitar, Francisco. Então, mas o que é que vamos fazer? Vamos fazer greve de fome? Vamos pôr uma bandeirinha no braço? Porque é que não somos respeitados? É isso, no sentido de poder... Tem a ver com as estratégias do Governo, que tem estratégias de investimento para o país e não pode acudir a todos, acode aos que pode. Nós temos um sentido de urgência porque vivemos aqui, das outras terras têm outros sentidos de urgência e... Está muito justificativo. Não estou no justificativo. Eu não quero... Vai comprar uma Matrix e não desgostei dessa. Não desgostei dessa. É um dos meus filmes icónicos. Não desgostei dessa. Mas o que eu não aceito no sentido que não acho proporcionado, é a ideia de que Guimarães... para mim há um padrão. Não há padrão, porque Guimarães tem conseguido outras coisas, tem conseguido outros investimentos nacionais e, portanto, não há padrão. Teve, por exemplo, houve outros municípios a protestar, teve o supercomputador que está a ser instalado no Parque de Ciência e Tecnologia e outros, que é uma coisa de enorme relevância para Guimarães e para a região, não é só para Guimarães, é para a região inteira e para o país até. E como outros investimentos, e como agora o investimento que vai ser feito nas casas que vão ser compradas para dar, ou para alugar às pessoas que elas necessitem, que tem um investimento municipal, que tem investimento municipal, mas que tem investimento nacional, que justamente tem a ver, sobretudo, com políticas nacionais. Portanto, eu não acho que há padrão, que existe esse padrão. Antes do caso da Nossa Senhora da Santa Marinha da Costa, houve o caso, por exemplo, de São Domingos, São Domingos ou Sampaio, da antiga freguesia de Sampaio e São Domingos, que também teve problemas gravíssimos de infiltrações de águas e de telhados. E a questão de Cerzedelo. Tivemos a questão de Cerzedelo, em que a Câmara foi fazendo o que podia, aquilo é a responsabilidade, provavelmente, da Direção-Geral do Património Cultural, tinha que ter um plano de investimentos, o Governo não investia, tinha muitas coisas para cobrir, a Câmara ia protestando, ia fazendo as suas pressões, não conseguiu no início, acabou por conseguir Cerzedelo, acabou por conseguir São Domingos e Sampaio. Enfim, eu estou convencido e espero e desejo que
a Igreja de Santa Maria da Costa possa ser recuperada quanto antes. Foi onde, aliás, eu me casei, portanto, eu espero que aquilo sobreviva durante alguns tempos. No Plano Nacional Ferroviário, mais uma vez, Guimarães também não é prevista a questão da alta velocidade. Guimarães não é fica... previsto. Não, no Plano Nacional Ferroviário que foi agora apresentado pelo Partido Socialista pelo Governo. Já sabemos. Mais uma vez, Guimarães fica de fora. Quer dizer, Já não há aqui um sabemos. padrão evidente. Não Por há exemplo, vou-te dar um pormenor. O Tribunal da Relação de Guimarães é o único Tribunal da Relação. É um bom exemplo, não é? É em que o Ministério Público... É um bom exemplo. Não, repara... O Tribunal da Relação de Guimarães é o único Tribunal da Relação fora de uma capital de distrito. O que é um bom exemplo. Mas não é pleno. Isso é que é fatal. Santa Marta Porque de Renagueu, mas ajuda, claro que nada é pleno neste mundo. Mas eu vou-te explicar Quer dizer, porquê. Eu agora nas últimas legislativas fui visitá-la ao Tribunal da Relação, reunimos quer com a Sra. Procuradora-Geral, quer com o Presidente do Tribunal da Relação. E o que nos foi dito é a mágoa de o Ministério Público ainda obedecer ao Ministério Público do Tribunal da Relação do Porto. Porquê é que o Tribunal da Relação de Guimarães não tem um estatuto completo como os outros? Mas tu achas, Carlos, que o Presidente da Câmara ia intervir na organização do Ministério Público tem a ver com e na organização judiciária. Tem a ver com o poder político. Tu achas que é razoável? Tu achas que é razoável pôr o Presidente da Câmara ou a Câmara de Guimarães a intervir na organização do Poder Judiciário? Não tem que se dedicar, não tem que lutar. Desculpa. Nunca falou nisso o Presidente da Câmara. Porquê é que não fala Presidente disto? da Câmara. Porquê é que não alerta? Mas eu acho que não pode alertar. Por amor O Presidente da Câmara não se pode meter na organização do Poder Judiciário. Aí não pode falar. Claro que não. Não pode falar. Não. Então o Presidente da Câmara é que vai dizer sobre quem é que deve estar... Como é que é possível o Tribunal da Relação de Guimarães não ter os poderes todos? Houve carros. O Tribunal da Relação, as relações entre o Tribunal da Relação e outros Tribunais da Relação e o Supremo Tribunal de Justiça e etc., a Organização Judiciária em geral, têm órgãos próprios que têm a ver com a autonomia do Poder Judiciário. Existe um princípio absolutamente básico que é a separação do poder político relativamente ao Poder Judiciário. O argumento formal era o último que esperava ter, Francisco. Não, o Poder Judiciário... Não, isso é um argumento essencial. Daqui a bocado estás a dizer que o poder político pode começar a pressionar a existência de secções criminais, a existência da organização dos tribunais com mais juízes, com menos juízes. Então o poder político não pressionou, inclusivamente durante o governo de Passos Coelho, quando quis encerrar tribunais? Uma coisa é abrir ou fechar tribunais. É o abrir ou fechar. Desculpa, E o Estatuto do Tribunal da Relação de Guimarães não é uma questão política. Queres comparar o abrir ou fechar? Francisco. Desculpa, é uma questão política judicial. Judiciária. Mas a Câmara deve alertar e deve pugnar. A ideia de que o Presidente da Câmara deve ter uma palavra a dizer sobre a organização do Poder Judiciário. Eu acho que é decidir. Desculpa. Francisco, não é decidir. Eu pensei que não é decidir. Eu pensei que não é decidir. Porque alertar para a questão. Precisamos dar visibilidade à questão. Desculpa, mas eu não concebo isso. Quer dizer, eu imagino o Presidente da Câmara... Eu imagino o Presidente da Câmara dizer, não, o Procurador-Geral que está no Tribunal da Relação de Guimarães não pode estar subordinado ao Tribunal da Relação do Porto. O Presidente da Câmara é que vai decidir o TGV. Não, desculpa. Então, e porquê é que não pode discutir isso e não pode discutir o outro? Porque o TGV não tem a ver com o Poder Judicial, que é um dos... Tem a ver com o Poder Político, tem a ver com o Poder Político, Francisco. A questão é a separação dos poderes e tu não percebeste o meu argumento, percebeste? Estás agora... Não, a separação de poderes... Estás agora como o Neo, não é? Estás agora como o Neo. Estás agora como o Neo. Não tem nada a ver com a questão da separação. A separação de poderes tem a ver com o exercício. Não tem a ver com o debate. Não, tem a ver com a organização do Poder Judiciário. E a organização do Poder Judiciário tem que... Não se discute? Desculpa, discute-se pelos agentes judiciários. São os agentes judiciários que podem discutir o... Desculpa, não, qualquer pessoa pode discutir. Pronto, é isso, Francisco, por favor. Carlos, por definição, tudo se pode discutir. Eu até posso achar que as sentenças são mal feitas, são mal escritas, são mal dadas. Não é isso que estamos a discutir. Tudo pode discutir. Estamos a falar do Estatuto do Tribunal. Que é feito pela Lei da Assembleia da República, Lei da Assembleia da República. Proponho que a organização do Poder Judiciário é a Assembleia da República que define. A organização, a dependência dos tribunais, a dependência dos procuradores, se há procuradores distritais que superintendem a estes tribunais ou àqueles, ou procuradores regionais que superintendem a este ou aquele tribunal, não é a Assembleia da República. Isto é de lei, Francisco, é a lei que define. É a lei que define. Os tribunais são definidos. Francisco, os tribunais estão definidos por lei. Nada nem ninguém está fora do escrutínio público. Concordamos, mas a questão é essa. Eu não estou a dizer para o Presidente da Câmara decidir. Eu estou a dizer para trazer visibilidade e dar visibilidade ao tema, percebes? Não acho razoável o Presidente da Câmara estar-se a meter na organização do Poder Judiciário. Acho isso completamente irrazoável. E esse é mais um exemplo da tentativa de exacerbação
desproporcionada da ideia da falta de vocalização, a mais vocalização, a menos vocalização da Presidente da Câmara. Eu acho que o PSD quer fazer disso um caso e então inventa isso. Provavelmente tem outros casos para fazer, mas esse acho que não é razoável. Há outros casos. Por exemplo, Francisco, não um sei. caso que o PSD... Não sei, o PSD não quer estar aqui dentro. Agora o PSD. Eu não estou aqui, o PSD não me paga. Não queres dar ideias. Não, o PSD não me paga, não é? O PSD não me paga, eu não tenho relações pessoais com muita gente do PSD, mas não tenho compromissos com o PSD, a não ser compromissos cívicos, e o PSD é que tem que saber ser capaz de fazer a sua oposição. Agora, e este manifestamente parece-me manifestamente desproporcionado. Acha que a Câmara Municipal é vertical com o Poder Central? É vertical. Não há subserviência? Não, acho que não há subserviência. Não vejo que haja subserviência. Carlos Germano, agora deixa-me perceber. Acho que não há o que é que estavas à espera nenhuma. do relacionamento da Câmara e do PS e do Poder Socialista em Guimarães relativamente ao Poder Central? Eu gostava que o Presidente da Câmara de Guimarães tivesse a postura igual em que teve o Presidente da Câmara do Porto. Em que não tem problemas nenhuns em assumir rupturas, inclusive até com os próprios parceiros de municípios, em defesa daquilo que entende que é os superiores interesses da sua comunidade. Quando entende que o envelope financeiro, por exemplo, na transferência de competências, não é suficiente, não se ficou pelas palavras simples e de esperar que o Governo vá resolver. Não deu o murro na mesa, no sentido metafórico, mas deu um passo em frente e sinalizou a ruptura absoluta e total com um Governo que não respeita o princípio da proporcionalidade, não respeita, sobretudo, que deve haver mais justiça. Até é uma questão de justiça, digo. A relação entre o Poder Central e o Poder Local. O que eu sinalizo, António, e julgo que é perceptível aquilo que eu estou a dizer, é que o poder municipal, o poder da Câmara Municipal, o doutor Bragança devia de forma clara dizer nos projetos que assim é. Também deve elogiar nos projetos que correm bem, atenção. Mas há um Estás a lembrar-te de algum? Tenho dificuldade em encontrar, honestamente. Agora também entra mais. Não conheço nenhum. Há projetos... A ideia do supercomputador, por exemplo. Mas lá está, são projetos que ainda vamos ver que o impacto aqui se É terá. mais importante que... Claro, Vamos ver que impacto aqui se terá na comunidade. Há uma coisa que o Domingos Bragança também, fazendo justiça, há uma coisa que ele está a relacionar bem e aí trabalhou bem, que é com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte. No acesso a fundos comunitários, lá está. O que é pensar alto, falar claro e eu nisso sou transparente. E ali se trabalhou bem. A questão é, esses investimentos que resultam desse bom trabalho é o que a comunidade precisa? Isso é outra resposta que eu entendo que não. Porque nós estamos em... Achas que o investimento que resultou, o investimento de fundos comunitários que resultou para a feitura do novo Teatro Jordão não justificava? Eu não venho a dizer que não justifica. Não, Francisco, eu digo-te honestamente o que eu penso. E acho que já o disse uma vez. Eu o que queria que esse financiasse é o antigo Teatro Jordão. E não este. Eu queria o antigo Teatro Jordão. Não percebi. Porquê é que o Teatro Jordão, que era uma sala de espetáculos de referência no Nordeste Peninsular, de um momento para o outro é transformado numa sala para se fazer ensaios. Carlos, podemos discutir o Teatro Jordão. Achas isso bem? Podemos discutir o Teatro Jordão noutra altura qualquer, mas há aqui uma questão de base nessa discussão. Tu foges sempre. Tu foges sempre à questão. Há aqui uma questão... Quando concordas comigo, mas para a questão formal, já percebi. Há uma questão de base que tu tens que... Até tu tens de reconhecer, ainda que queiras exponenciar qualquer pequeno corte de barba, que é o Teatro Jordão, conforme existia, não tinha nenhumas condições para ser recuperado na sua forma original. Não tinha condições técnicas. Por que não? Técnicas. Eu não sou engenheiro, não sou arquiteto, mas se tu ouvires o responsável, o projetista, o valor que foi gasto na Vila Flor não era gasto no Teatro Jordão para recuperar da forma que fosse necessário. É uma questão meramente técnica. Não, foi uma decisão política. Não. Bom, vamos ver. O que tu defendes é que era custosa. Não estou a defender nada. Eu não estou a defender nada. Estou a dizer que eu vi e acredito. Portanto, não tinha nenhuma razão para mentir. Tu estás a dizer que o projetista, o arquiteto e que coordenou globalmente o projeto, a dizer, não era possível reconstruir o teatro. As suas condições infraestruturais não permitiam a reconstrução. Agora permite o prédio que lá está, mas antes não permitia que aquilo fosse reconfigurado. Mas mantivesse a mesma dignidade que tinha antes. Eu não te estou a entender.
Estou a dizer... Eu estou a entender a ti. Estou-te a dizer que o arquiteto Pois disse... para questões técnicas ou para questões formais, quando concordas comigo. Já percebi. O arquiteto diz assim, não é possível reconstruir as infraestruturas, nomeadamente as fundações estavam completamente destruídas, aquilo via tudo ruir, estava na iminência de ruir, não era possível reconstruir nada. E tu queres que eu diga, mas reconstruímos na mesma. O reconstruir implica demolir e reconstruir. Quanto é que gastaste no Vila Flor? Não sei, acho que foi 15 milhões de euros. E esse valor não dava para construir o Teatro Jordão? Não dava, até davam 20 milhões, talvez, ou 30 milhões. Não defenderias essa solução? O que é? Fazer um Teatro Jordão igual ao que havia? Ao que estava. Eu penso isso um bocado absurdo, quer dizer, deitar uma coisa abaixo para fazer uma coisa igual, fazer uma coisa igual no mesmo sítio, parece-me uma coisa um bocado absurda, para dizer a verdade. Da esquina porque não te interessa. Faço uma razia, deito-lhe ali uma bomba, aquilo desaparece e agora faço um pastiche em cima igualzinho. Custando não 11 milhões como custou o Teatro Jordão, financiados a 90% pelos fundos comunitários, mas custando que sei lá, 20 milhões, talvez, 20 milhões de euros, sendo que metade teria que ser pago pela Câmara. Ou então nem sequer seria financiado. Esse é outro assunto. Agora, eu parece-me, quer dizer, dizer assim, cada vez que eu toco um caso, esse é outro assunto. Não, claro, é uma somatória de casos. Eu pensei que havia... voltássemos à Câmara. Pois, exatamente, estás a ver. Não me salvaste nada, é exatamente isso, quer dizer, tu não podes retirar a tua combatividade, tu nunca concedes. Quer dizer, nunca concedes. Tu atiras casos sobre casos e depois já não sabemos onde estamos, quer dizer... É para você se tu reconheces um padrão, mas não há padrão, não reconheço o padrão. Terias que ser mais forte nos exemplos, exemplos mais estruturados. Tu dizes assim, o Teatro Jordão foi um grande instrumento de captação de investimentos, até foi um grande exemplo das boas relações com a CCDRN. Não foi isso que eu disse. Mas... Pronto, ok, houve aí umas nuances quaisquer. Mas está mal na mesma. Está bem, mas está mal. Desculpa, acho que concedes que eu não entro nesse registro do bota abaixo. Não, mas a certa altura fizeste uma inflexão que eu não percebi. Em sentido figurado, queres regressar à Câmara? Sim, só em sentido figurado, naturalmente. Eu também tenho dificuldade em... Mas não, eu desta Câmara... Desta reunião de Câmara. Se calhar desta Câmara terias mais para dizer. Não, eu desta Câmara relevo duas outras coisas. Esta história do Filipe Fontes e da carta de Filipe Fontes, que eu não li. Não é? E, portanto, que não conheço em pormenor. Mas, pouco que li na imprensa hoje, estamos a gravar à quinta-feira, pouco li na imprensa hoje, uma das coisas que supostamente a carta de Filipe Fontes traz, e que, aliás, o Carlos já aqui aludiu, é a divergência dos técnicos, ou de alguns técnicos relevantes na estrutura da Câmara, com a orientação dos serviços. Os técnicos não é que dirigem a Câmara. Quem dirige a Câmara é o poder político. Portanto, os técnicos têm que executar o que o poder político lhe diz. Não é? Era o que faltava-se agora. Eram os técnicos que iam dizer ao Presidente da Câmara, ou a sequer aos vereadores, como é que eles devem dirigir os serviços. Quer dizer, isso é competência dos técnicos. Outra coisa são as relações pessoais, outra coisa são as exigências profissionais ou reorientação da sua vida profissional. E, portanto, eu acho que, primeiro, eu não gosto muito de pegar em cartas pessoais que só 2 ou 3 ou 4 pessoas é que leram para aludir a divergências. Mas os técnicos podem ter divergências como cidadãos, mas como técnicos não podem ter divergências. Eles estão lá para executar o que o poder político diz. Porque senão, isso a certa altura, eram os técnicos que governavam as câmaras e outras coisas. É uma cultura um bocado autoritária do exercício do poder. Autoritária, não é nada autoritária. Os técnicos existem para executar as orientações políticas do pensam. Claro, pensam e olham, e o poder político deve pegar nos recursos humanos, criar protocolos de funcionamento que permitam, passe a expressão, que é como ocorre agora, embora não seja bonita, é extrair dos recursos humanos as suas melhores competências, as suas melhores ideias, os seus melhores saberes. Mas quem define esses protocolos de orientação e quem executa as políticas, quem manda executar as políticas, é o poder político. Isto não tem nada a ver com autoritarismo. É saber a cada macaco no seu galho, passa a expressão. Mas tu achas que quando Filipe Fontes tem necessidade de fazer essa referência de que havia divergências com o poder político...
Pode acontecer, quer dizer, se Mas tinha divergências que abalavam a sua A consciência. necessidade dele escrever isso numa carta em que Carlos, não conheço a carta. Não Mas achas que isso não mas tem eu valor admito em político tese, intrínseco também? mas eu admito em tese que um técnico... Tem um valor político isso, não achas que tem? Mas eu admito que, em tese, um técnico tenha divergências com o poder local, com os políticos, que afetem a sua consciência profissional, ou a sua consciência ética, ou profissional, ou algo que for. Ou cívica. E, nesse caso, devem sair. Mas isso tem que ser a absoluta exceção. E não sei se foi o caso que foi aludido, porque não conheço a carta, não é? Agora, não pode ser porque eu discordo das políticas da Câmara ou das políticas do Presidente da Câmara. Que era o que mais faltava. Não. Porque, como devemos compreender, ele conhecendo-se a pessoa que é, não era nesse sentido que ele falaria. não na sei questão porque eu da não li. divergência. O que li foi na imprensa foi isto. E a imprensa, de facto, fala. Só falta como tu alegar- falaste hoje. só falta alegar na proteção de dados para comentar a carta, Francisco. Não conheço. Só conheço rigorosamente o que vem na imprensa. E, portanto, o que vem na imprensa é o que vem na imprensa. E na imprensa falam em divergências relativamente ao poder local. Bom, mas Isso não achas que isso tem uma leitura? quer dizer, mas os técnicos podem ter todas as divergências do mundo, mas os técnicos estão lá para executar o que o poder político define, através das regras próprias que têm a ver com a legitimidade específica. Não, eu acho que isto nem pode ser. Ele sentiu necessidade de escrever isto, como no plano de normalidade e de leitura de comportamento, ele sentiu necessidade de escrever isto. Sentiu, mas e depois? Quer dizer, E porque alguma coisa será, não é? sim, é uma questão dele, mas agora é uma questão dele, mas quem define é o vereador e o Presidente da Câmara. Em outra instância, o Presidente da Câmara. Em outra instância, a Câmara. Quando Domingos Bragança, o Presidente da Câmara, dá nota pública de que a carta alegava apenas e só cansaço, e afinal se constata que tinha algo mais... Não sei, eu não li a carta. Não, mas tens conhecimento que o Domingos Bragança disse na Assembleia Municipal e disse na reunião de Câmara que ele alegou apenas e só cansaço, que hoje veio falar que os recursos humanos têm salários melhores no privado, quer dizer, e a parte que tem aqui impacto, pode ter impacto, e acho que é suscetível desse facto, que é a divergência entre os técnicos e a estrutura humana do município e o poder político. Ele tentou, no fundo, silenciar essa parte, Francisco. Mas os técnicos não têm que divergir, nem deixar de divergir com o poder político. Porque senão os técnicos passam a ser eles próprios uma oposição ao poder político. Os técnicos estão lá para dar ideias, dizer como se faz ao poder político. E o poder político define isso sim, isso não, aquilo sim, aquilo não, aquele caminho, outro caminho. É assim que funciona. Ele diz, mas eu não concordo. Muito obrigado, tomei boa nota da sua discordância, mas quem decide sou eu. Porque fui eu que fui legitimado para executar as políticas. Quer dizer, nem me passa pela cabeça que um técnico diga ao Presidente da Câmara, diga ao vereador, olha, desculpa, mas eu não concordo com a sua decisão. Olha, pá, não concorda, tudo bem, passe bem. Já percebi que vais ter que portanto, não percebo. Vais ao menos reconhecer que a questão da loja do cidadão está a ser-me atrapalhada ou não? Então, vocês uns gajos estranhos, porque, desculpa, do prosaísmo, que sabes que é simpatia, não é outra coisa. Mas o Presidente da Câmara tentou fazer um negócio. Pelos vistos, há uma pessoa que não quer vender. Francisco, que ele avisa que não quer vender. Avisa que vai ser ali antes de falar antes de ter a grande... Eu não sei se ele avisou. Ele disse que estava a fazer um negócio. Provavelmente não devia ter dito que estava a fazer um negócio. A Adelina Paula sinalizou que já havia um princípio de acordo. E provavelmente havia. Já estou se não há. Tá bem, mas há um princípio de acordo. Um princípio de acordo não é um acordo fechado. Provavelmente pode ter havido um erro dizer que era um princípio de acordo. Vertical, Francisco. A loja da cidade vai ser um jardim vertical. Não era má ideia. Eu devo confessar que a ideia até não é má de todo. Quer dizer, eu adoraria que assim fosse. Aquele edifício da GNL. Eu adoraria, que seria uma maneira de tirar lá aquilo. Exatamente, tirar lá aquilo, fazer daquilo uma coisa nova. Mas não que não é assim que se trata a gestão pública, Francisco. Não, aparentemente o que aconteceu... Uma ideia que é boa, que a loja de cidadão está a ser estragada pela forma como está a ser nada a ser estragada. Havia um negócio para ser consumado que não pôde ser consumado. Porque houve um dos vendedores que disse, não, eu não vendo, afinal, pelo preço que me querem comprar. Inclusive até falaram, indicaram um valor de €1 milhão, Francisco. Pronto, e a Câmara não quer pagar. Mas devia antes de avançar com sinalizar, inclusive enquadrado na questão da Rua Santo António passar a ser só papiões. A justificação do Presidente da Câmara, que não vivemos num Estado iliberal e que há que dar conhecimento das diferentes iniciativas que se vão tomando, não colhe? Não colhe porque inclusive avançou-se com o valor que era necessário para a operação. Não faz sentido
quando se avança com 1 milhão de euros, é porque já se tem uma indicação e partimos do pressuposto que há uma abordagem aos proprietários para chegar a acordo. Porque o Presidente da Câmara excluiu, e bem, parece-me bem, a expropriação. Disse, e aí foi transparente e falou de forma clara. Mas a questão dos pormenores e a questão, inclusive, do projeto que é envolvido, como eu estava a referir há bocado, que era a questão da Rua Santo António passar a ser só para peões. Que isto é envolvido nesta lógica de fazer desta loja do cidadão uma âncora que vem substituir os antigos correios que havia ali. E, portanto, esta abrangência, isto não é uma solução apenas e só para a loja do cidadão. É a abrangência, já é um projeto com algum impacto na comunidade. E então isso faz-se assim, sem o rigor. Rigor, eu não sei o que é que se passou, mas provavelmente houve uma sinalização, houve um pré-acordo que depois não se consumou. Eu acho que foi isto provavelmente que aconteceu. Quer dizer, acontece muitas vezes. Não sei se houve. Agora, houve um pré-anúncio, de facto o pré-anúncio houve, que estava-se a negociar e havia o pré-acordo para se instalar ali a loja de cidadão. E isso não se veio a consumar, porque houve um dos vendedores que disse, não, eu quero mais dinheiro. E o Presidente da Câmara acha que não se justifica dar mais dinheiro. Se dizes tu, bom, era preferível não ter dito nada, só ter dito, depois ter preto no branco, consumado, enfim. E aí, Carlos Rangel, o PSD depois não iria cobrar do Presidente da Câmara por ter negociado em silêncio, sem dar conhecimento? Não tem que ver. O Presidente da Câmara o que tem que sinalizar... Estamos só a imaginar. O Presidente da Câmara o que tem que sinalizar, e bem, da forma que fez, que, aliás, como sabemos, este é um projeto que o PSD defende há muito, a loja de cidadão. E, portanto, o que a Câmara Municipal deveria era indicar é que ia avançar com o projeto da loja do cidadão e que estava à procura do melhor local para o efeito. E, a partir daí, os concursos e a forma como a pública, como teria que ser feita o processo, seria transparente, seria claro. O que ele fez foi ao contrário, foi dizer o local antes de haver qualquer tipo de segurança naquilo que estava a comunicar à comunidade. É isso é que eu acho que, na forma de... Inclusive, indicar o valor, 1 milhão de euros. É que isto é importante, indicou-se o valor. Que nós aprovámos o financiamento porque foi envolvido noutro tipo de projetos, inclusive mais um projeto que estava atrasado em Nilo Tempore, que era a escola EB23 de Santo Trocato, e portanto é inadmissível que de facto também inclusive se coloque um empréstimo com várias rúbricas. Agora, o que me parece é que de facto aqui Francisco devia reconhecer que não deveria ser assim que as coisas deviam ser feitas. Se fosse eu a fazer um negócio, eu não falaria no negócio, muito menos no preço, antes de o ter consumado. Não é? Mas provavelmente havia ali alguma segurança, eu não conheço os pormenores. Eu não falaria, até porque já me aconteceu. Estar a comprar uma casa, tinha tudo apalavrado e de repente a pessoa mudou de ideias antes de eu assinar. Mas é a tua vida, ninguém tem que Claro, exatamente. Mas quando é um agente público, merece censura ou não merece censura, Francisco? Não sei se merece censura, pode ter havido ali alguma confiança. Não, pode ter havido confiança. Já não está mal. Confiança. Luís contenta de pode ter havido confiança. É aquela confiança. Ela é ágil. Houve provavelmente confiança do Presidente da Câmara, confiança no pré-acordo que foi anunciado, que depois não se consumou. Queres que eu te diga? Pareceu-me que há pouco ias apontar uma outra nota também. Sim, a história das reuniões de Câmara, que eu acho muito importante. E aí o PSD e a comunicação social espero que estejam especialmente atentas e concentradas. A ideia das reuniões de Câmara temáticas, mais do que as descentralizadas. Eu acho que as descentralizadas são interessantes, para as pessoas poderem ir lá, mas não vejo que haja uma movimentação assim cívica enorme. Mas não há mal nenhum, antes pelo contrário. É acordo que se vai deslocar. Não, mas não há mal. Quer dizer, não há perda, só há ganho. Não encontras sinónimia entre temáticas e propaganda? Não. Antes pelo contrário. Eu ia dizer bem. Antes pelo contrário. Eu acho que até é um certo risco e uma certa ousadia do Presidente da Câmara fazer as reuniões temáticas. Porquê? Porque ao fazer as reuniões temáticas ele centra a atenção da opinião pública local, que não é, enfim, assim, muito grande, mas que é... Não há risco nenhum. Não há risco, dizes tu, porque não estás atento, porque o PSD não está a fazer o trabalho de casa, porque se o PSD fizer o trabalho de casa, vai-se concentrar... que és o PSD neste momento. Porque o PSD vai-se concentrar naqueles temas. O PSD vai-se concentrar naqueles assuntos. Não tens nenhuma avença com o PSD. Não tens nenhuma avença. Vai-se concentrar naqueles assuntos, e vai pegar naqueles assuntos e vai fazer daqueles assuntos assunto de escrutínio naquela quinzena. Ora, eu acho isso importante. Escrutínio, quando estás a falar do ABAPAR, quando o Presidente da Câmara diz que não há necessidade de discussão pública, porque a APA já aprovou pois é assim, o impacto se o Presidente ambiental, da Câmara vai fazer uma reunião de Câmara sobre desenvolvimento sustentável, que é um tema transversal
de enorme importância em Guimarães. Portanto, vai naquela quinzena trazer para o discurso público, e nós vamos discutir aqui, no nosso pequeno universo. Sabes muito bem que é para dar... Vamos discutir aqui. E vai dar hipótese. É para sublinhar a narrativa do Presidente da Câmara. Bom, e o PSD sublinhará ou não. E outros agentes políticos e sociais. E eu também estarei atento. E até ponho a hipótese de ir a alguma das reuniões temáticas, devo dizer-te. E dirás o que pensas? Eu digo sempre que penso. Não é? Não sou como os advogados que têm que defender o seu cliente. Eu aqui não tenho. Mas eu digo sempre que penso e penso no que digo, as duas coisas. Já foi tempo. Hoje estás um bocado fortivo. Já foi tempo. Estás em grande forma. Não. Estás em grande forma. E portanto, o Presidente da Câmara, ao centralizar certas temáticas, vai dar espaço à opinião pública, aos agentes políticos e à oposição, para estarem atentas, para construírem discursos alternativos e para poderem, inclusive, se acharem adequado, desconstruir aquilo que está em causa. Bom, e até a Câmara, agora uma ideia de graça para o PSD, até podem propor uma reunião temática, sem IVA, uma reunião, ou com IVA diminuído, uma reunião temática, o PSD pode propor uma reunião temática, por que não? Porque é que o PSD não pode propor uma reunião temática? Pode propor, sabes quem é a maioria. Não importa, mas pode propor, a questão aqui é propor, se acha que há, o Presidente da Câmara já anunciou, pelo que eu percebi pela imprensa, 3 reuniões temáticas, uma justamente sobre o desenvolvimento sustentável, outra sobre a ciência e a economia, todos concordamos que são essenciais, e outra sobre a educação. Portanto, já são 3 temas que todos nós concordamos que são centrais e que precisam do escrutínio, precisam da atenção, precisam do contributo público e individual das instituições e das pessoas e dos cidadãos, e ao colocar estes temas como temas centrais, está a dar espaço, na minha opinião, e é que o risco... Está a dar espaço aonde? Ao poder político? Estou a dizer, está a dar espaço à cidadania. Está a dar espaço à cidadania. Só há espaço à cidadania quando o poder ouve. O poder não ouve. O que a oposição diz é completamente obliterado e, inclusivamente, apropriado. Vocês têm uma percepção um bocado paternalista. Querem que o poder seja bonzinho e vos faça festinhas. Vocês não podem esperar isto. O combate político não tem por finalidade. Estás com um perfil autoritário. Não é autoritário. Os técnicos têm que obedecer ao Sr. Presidente da Câmara. A oposição tem que obedecer ao Sr. Presidente da Câmara. Mas querias que o Presidente da Câmara obedecesse aos técnicos? Tu entendes que se a proposta for boa, se a proposta for boa, o Presidente da Câmara deve rejeitar na mesma. Não, o Presidente da Câmara deve fazer o juízo e agir de acordo com o seu juízo. Qual é a questão? A questão é que ele faz, muitas vezes chumba a proposta do PSD e mais tarde apresenta como sendo dele. Eu sei, vocês acham que estão a ser espoliados, que estão a ser... Agora vamos com a ironia, com a arma da ironia. Esta é a história de que... Não ridicularizes uma questão que é séria. Não estão a ridicularizar. Vocês estão sempre a queixar. Tu simpatizas com as minorias. Tu simpatizas com as minorias. Nós em Guimarães somos minoria em termos do poder. A nossa voz não é ouvida, a nossa voz não conta. E isso é um sinal, é um tique autoritário da Câmara Municipal. Carlos, vocês queriam que a Câmara vos fizesse festinhas. Vocês precisam de amor e carinho, já sei, mas têm que lutar pela vida, independentemente do amor e carinho de terceiros. Com certeza. Porque a luta pela vida... E assim faremos. O amor é importante, o carinho, a amizade, mas também é importante saber ocupar. É preciso saber lidar com as adversidades sem estar sempre a fazer caixinhas, sem ser uma oposição caixinhas, de que o poder não nos ouve. Mais uma vez aí não vês nenhum padrão. Mas voltando às reuniões temáticas. Sim, voltando às reuniões temáticas, eu acho que estas reuniões temáticas são importantes. São importantes pelos temas, desde logo, bem entendido, mas são importantes por outra razão, por isso é que eu digo que há aqui um certo risco. Eu nem percebo como é que o Carlos não concorda comigo. Eu, se fosse do PSD, estava aqui a salivar de interesse político, porque isto, de facto, abre espaço ao debate. Não é? Se fôssemos já engenhos... Santa Marta, se há reuniões temáticas, se há temas em presença, é porque somos anjinhos, ninguém nos ouve. Ninguém nos ouve, coitados. Esta oposição Calimero, de facto... É uma coisa um bocado estranha, eu devo confessar. E, portanto, vocês deviam fazer não digo sessões de psicanálise, que agora a psicanálise está fora de moda, mas temos que ir para o Vivado dá algum reforço psicológico para não estarem sempre a queixar-se, porque isto é importante. O Presidente da Câmara exponencia, a queixa tem mérito visibiliza... ou não? Disso é que tu não falas. É outro assunto. O Presidente da Câmara exponencia e visibiliza de maneira É muito... de debate, não é? Sim, marca, exponencia e visibiliza assuntos muito importantes e estruturais. E eu acho isto importante para a cidadania. Acho importante do ponto de vista estritamente político,
no combate político entre partidos, para que possam perceber as suas diferenças, e também do ponto de vista da cidadania, quer dizer, que os cidadãos possam participar nestas reuniões temáticas e possam ir lá dizer o que pensam. E isto representa algum risco e, nesse sentido, algum mérito da Câmara Municipal. Concordarás comigo? Não há risco se a oposição não for capaz de criar risco. Concordarás comigo? Vocês estão derrotados à partida. Francisco, concordarás comigo que a palavra é importante na política, mas é a palavra que é ouvida. Não adianta nós falarmos e não sermos ouvidos. Estás-te a queixar da comunicação social. Não só da comunicação social, mas também... Queixas da Câmara, da comunicação social, dos cidadãos que não ouvem, não gostam de nós. Mas tu não dizes... Esquece! Mas disso é verdade a mentira! Mas disso é verdade a mentira! Vão à luta! Sabes, a questão de ser ouvida é uma questão controvertida, porque as pessoas têm que se fazer ouvir. Nós não podemos estar à espera. Não, por causa que o Presidente da Câmara não pode gritar perante o Poder Central. Queres que nós... As pessoas têm que se fazer ouvir. As pessoas têm que se fazer ouvir. Como? Se vocês não são ouvidos, não atirem as responsabilidades para terceiros. Se vocês acham que não são ouvidos... O poder é democrático, tem que ouvir a oposição. As nossas propostas. Carlos, existe um ditado budista, eu só estou a dizer 2/3 da parte, que é: quando nós dizemos que a culpa é nossa, é porque isto está tudo mal. Quer dizer, quando dizemos que a culpa é dos outros, isto continua tudo muito mal. Não é? E, portanto, vocês têm que deixar... Primeiro, devem abandonar qualquer sentimento de inferioridade, porque a culpa não é vossa. A culpa não é vossa, de facto. A culpa também não é do poder. O poder não tem culpa. Claro que não! O poder faz o que acha que deve fazer, a apresentar as suas ideias. Faz o que entende, ias dizer... Não, faz o que entende que deve fazer. Pois, isso claro. Isso é democrático. Mas como é que há de ser? O poder achas que o poder deve fazer aquilo que vocês acham que ele devia fazer? Não, o poder decide com base na meritocracia das opções e das decisões que têm que ser tomadas. Não é na arbitrariedade. Claro que não. O quê? É arbitrário julgar e ajuizar e decidir? Não, mas é que a questão não é essa. Meus caros, vamos concluir. Olha, já hoje há um livro, não me falo de meritocracia, hoje saiu um livro, hoje não, este mês. Na verdade não. No mês de abril. Saiu um livro importante contra a meritocracia que justifica. Mas isso é outra conversa. Mas esta é outra conversa. Mas isto é importante, dá espaço ao debate público, exponencia, dá algum sentido de risco da parte do Presidente da Câmara. Esperemos, e eu desejo, é que a Câmara se prepare bem e que crie um mecanismo qualquer para que os cidadãos possam também intervir nas reuniões de Câmara de uma maneira mais fácil e mais lesta, se quisermos. A oposição essa tem que fazer pela vida, não é? Eu espero que vocês estejam bem dispostos para, na altura, poderem puxar pelas vossas... Carlos Caranjo Amorim, e nesta altura eu devia-te perguntar qual foi o tema que devíamos ter debatido hoje e que não debatemos, mas provavelmente vais dizer que nenhum, porque debate foi o que mais houve aqui neste programa. Sim, eu julgo que hoje queria dar os parabéns ao António, porque foi uma boa escolha este debate, relativamente à questão, sobretudo a questão que julgo que é marcante e que tem a ver, de facto, com este padrão, que é a questão entre a relação entre o poder local em Guimarães e o poder central. Eu, aliás, para esta questão trago um livro que é um marco, precisamente nessa luta entre o poder local e o poder central. Eu julgo que Francisco deve dar valor a este episódio que é narrado aqui na Unidade Guimaranense, em que as pessoas se uniram para dizer basta ao poder central. Não sei se agora posso também falar de um outro livro que é uma continuidade daquilo que o Francisco, num livro que ele sugeriu, que falou, veio a breve história da Alemanha. Eu trago aqui uma outra questão que também é importante, que é o Meu Século, de Günter Grass, em que visita 100 dias, no fundo 100 anos do século, de todas as histórias do século XX na Alemanha, e que, no fundo, embora ele seja polaco, mas falam dele como um escritor alemão, em que, de facto, nos dá a entender um bocado o que é a Alemanha verdadeira e a ética da Alemanha, e acho que é uma sugestão que eu deixo aqui para a leitura. Francisco Teixeira. Não, eu hoje trago acho que já trouxe a Eletra outras vezes, não é? Mas trago o último número da Eletra, que é o número da primavera, que penso que está ali exatamente, que é o número 16. Enfim, é sobre um tema complexo, mas de enorme relevância contemporânea. O tema central da Eletra tem vários artigos, mas o tema de capa, que tem a ver justamente com a capa, e o tema central, do dossiê central deste número, é a questão da identidade. E dentro das questões da identidade, muito em particular as questões da identidade de género.
Eu diria que a maior parte dos artigos tem a ver com as questões da identidade de género, mas não só, com as identidades nacionais, com as identidades culturais. O tema genérico é a identidade. E o tema é de uma enorme relevância nos dias de hoje. As políticas de identidade são cada vez mais relevantes na compreensão das lógicas de ação e as lógicas de força e os conflitos sociais e políticos que agitam o mundo. E a Eletra é em português, mas com autores do melhor que há no mundo. É sobretudo dirigida pelo António Guerreiro e justifica uma atenção das pessoas que nos vejam e das pessoas que nos ouçam. Para além das questões estritamente textuais, no sentido verbais, temáticas, é uma magnífica revista do ponto de vista gráfico, também aludindo às novas correntes estéticas, quer na fotografia, quer na pintura, como aliás se nota na capa que eu trouxe. E desta forma chegamos ao final de mais uma edição de Guimarães em Debate, com propostas de reflexão tão variadas que vão desde o local até, diríamos, ao mundial, aquilo que diz respeito a toda a humanidade. Guimarães em Debate regressa na próxima semana com outros temas e outros protagonistas. Por agora é mesmo a proposta para nos continuar a acompanhar nos próximos dias nas diferentes plataformas digitais do Jornal de Guimarães. Foi mesmo bom estar consigo. Continuação de uma boa noite e até de hoje a 8 dias.